Seja muito bem-vindo ao canal Oração a Deus. Aqui você encontra palavras que transformam, orações que tocam os céus e revelações que sustentam mesmo nos dias mais áridos. Esta não é uma oração comum, é um clamor do deserto, uma invocação feita entre o silêncio da alma e o som da espada de São Miguel cortando o invisível. Se você chegou até aqui, talvez esteja atravessando sua fase de escassez. Aquele tempo onde tudo parece faltar, a direção, o pão, a esperança. Mas mesmo no deserto, Deus levanta guerreiros. E hoje, o general dos exércitos celestiais desce para lutar ao seu lado. São Miguel Arcanjo, defensor do alto, entra agora neste momento como luz em meio à aridez. Em tempos onde o copo está vazio, onde a alma sente fome de respostas, sede de sentido, vem com tua espada flamejante abrir caminho no invisível. Tu que não temes o caos, entra no caos desta casa, desta mente, deste coração. Se há uma alma que clama mesmo sem voz, que ora mesmo sem palavras, ouve Miguel. Interpreta as lágrimas, lê os silêncios, decifra os suspiros, porque às vezes a gente não sabe nem o que pedir, mas tu sabes o que precisamos antes mesmo de entender. Há momentos em que o chão parece seco demais para uma nova semente, em que tudo o que vemos são portas fechadas e caminhos sem placas. E nesse lugar onde a lógica falha, a fé precisa florescer. Vem, Miguel, e planta tua presença em solo rachado. Que mesmo sem entender o porquê, a alma entenda o para quê. Que cada ausência se torne um altar de confiança. Que cada escassez revele o milagre do sustento. Porque a dependência total de Deus não é fraqueza, é caminho sagrado. Tu que és príncipe do céu, passa por esta casa agora como vigia da fé. Porque há lares que parecem completos por fora, mas que por dentro enfrentam desertos silenciosos. Lares onde falta diálogo, onde falta ânimo, onde falta esperança. Toca nas áreas invisíveis da escassez, onde há falta de propósito, de direção, de reconciliação. Que tua presença seja como o maná que desce do alto, que a cada manhã, mesmo sem explicação, haja sustento novo. Miguel, guerreiro da luz, levanta tua espada sobre os pensamentos cansados, sobre os corações que se acostumaram com o pouco, com a dor, com o vazio. Quebra agora a mentalidade de escassez. Toca nos que vivem contando moedas, mas já pararam de contar promessas. Nos que acordam temendo o amanhã porque hoje já pesa demais. Nos que perderam a fé no futuro, porque o presente já parece difícil de suportar. Restaura a visão, restaura o ânimo, restaura a esperança. Vem, Miguel, e sussurra a alma cansada. O deserto não é o fim, é passagem. Que cada passo neste chão seco seja acompanhado por tua vigilância. Que mesmo quando não houver água visível, a sede seja saciada pela presença. Que mesmo quando o pão parecer escasso, a alma seja nutrida pela palavra. E se a noite escura assustar, que tua espada brilhe como farol. Porque onde tu estás, o medo não permanece. Há pessoas vivendo a fase em que tudo precisa vir do alto, porque nada vem da terra. Onde o salário não cobre, onde o abraço não chega, onde a resposta demora. É o tempo da total dependência. Tempo onde se aprende a confiar mesmo sem ver. E tu, Miguel, és enviado para esse tipo de momento. Não para evitar o deserto, mas para ensinar que mesmo nele, Deus é provisão. Ensina, Miguel, que o verdadeiro milagre não é o fim da luta, mas a força que se recebe no meio dela. Visita agora os cômodos da casa como quem caminha pelo coração. Onde houver abandono, acende tua presença. Onde houver escassez emocional, sopra consolo. Onde houver falta de direção, aponta o norte. Porque há lares onde o deserto não é geográfico, é emocional, é espiritual, é existencial, onde se vive, mas não se sente, onde se respira, mas não se tem ar, onde se fala, mas ninguém se ouve.
Entra, Miguel, com tua autoridade. Quebra a rotina da dor. Rasga o véu da apatia. Implanta a atmosfera da fé. E se alguém se sente como Israel, recém-saído do Egito, ainda sem rumo certo, cercado por incertezas, que entenda: Deus está à frente e São Miguel ao lado. Que esta travessia, por mais longa que pareça, tem propósito eterno. Que a nuvem ainda guia de dia. Que o fogo ainda protege a noite. E que o céu não abandonou nem por um segundo. Se essa oração está ressoando no seu espírito, se você sente que algo está se movendo mesmo sem ver, declare nos comentários com fé: mesmo no deserto, São Miguel me guarda. Não é só uma frase, é um ato profético. É como plantar uma bandeira de luz em meio à escuridão, dizendo: aqui, o céu governa. Fique comigo. Não pare aqui. Essa é apenas a primeira parte de uma jornada espiritual. Ainda há muito a ser revelado. E cada palavra é um passo em direção à colheita que começa agora, mesmo que ainda em forma de promessa. São Miguel Arcanjo, guerreiro do Altíssimo, permanece conosco nesta jornada, porque o deserto muitas vezes não termina quando a escassez acaba. Ele muda de fase. A areia dá lugar ao fogo, a fome dá lugar ao teste, e o coração, antes cansado por falta, agora é provado pela espera. Nesta nova etapa, o que Deus está construindo já não é apenas resistência, é caráter. E neste campo sagrado onde o Espírito molda a alma, tua espada continua essencial. Agora não para cortar o que falta, mas para lapidar o que sobra. Cortar o orgulho, a impaciência, a incredulidade. Porque há dores que não vêm do ataque do inimigo, mas do treinamento de Deus. Miguel, neste tempo de provas, não nos deixes esquecer. Cada fogo tem propósito. Assim como o ouro só se torna puro ao suportar altas temperaturas, assim também é com a alma que será usada para grandes propósitos. Não estamos sendo esquecidos. Estamos sendo formados. Por isso, entra agora na alma de quem está sendo esculpido pela dor, treinado pela solidão, provado pela espera. Há pessoas ouvindo esta oração que já não choram mais com facilidade, não por frieza, mas por cansaço. Que aprenderam a sorrir por fora enquanto sangram por dentro. Que ainda não desistiram, mas já se arrastam. E é nesse lugar onde quase se apaga a chama que tua presença reacende o altar. Tu que és príncipe das milícias celestiais, passa agora pelos que estão vivendo batalhas internas. Aquelas que ninguém vê. Aquelas que não aparecem nas fotos nem nos sorrisos. As lutas do pensamento. As guerras contra o medo, contra a dúvida, contra a culpa. São Miguel, sentinela da alma, ergue tua espada sobre cada mente em conflito. Que os pensamentos autodestrutivos sejam calados. Que as comparações silenciem. Que o sentimento de incapacidade seja arrancado. Que cada filho de Deus lembre que não está sendo punido, está sendo preparado. Há provas que não fazem barulho. São feitas de dias comuns, de rotinas pesadas, de orações que parecem não passar do teto. Mas tu vês, tu guardas, tu conheces cada madrugada acordada, cada lágrima derramada em silêncio, cada pedido que parece ter sido ignorado. E é nessa hora que tua espada flameja não para lutar contra inimigos externos, mas para manter de pé os soldados cansados. Que nenhum filho que está ouvindo esta oração se sinta sozinho. Miguel está ao lado, não para remover a prova, mas para garantir que ela não destrua, para garantir que ela construa. Visita agora os lugares onde a fé está sendo apertada, onde a paciência está no limite, onde a perseverança já parece ter expirado. São Miguel ministra resistência espiritual, ensina a alma a permanecer mesmo sem sinais, ensina a esperar sem desespero, ensina que o tempo da formação é santo. Porque é neste tempo que se aprende a administrar pouco com excelência. É aqui que o coração aprende que fidelidade não é fruto de recompensa, mas de convicção.
que servir não depende de reconhecimento, mas de essência. Lembra-nos de José, que sonhou alto, mas antes de governar foi vendido, traído, esquecido. E mesmo na prisão, manteve a fé. Lembra-nos de Davi, que foi ungido, mas antes de reinar enfrentou gigantes, fugiu para cavernas, foi perseguido por quem deveria amá-lo. Eles não foram esquecidos, foram treinados. Assim também nós. Há promessas, mas antes, há provas. Há unções, mas antes, há fornalhas. Há destino, mas antes, há lapidação. Que cada pessoa que ora comigo agora entenda. O que parece atraso, pode ser alinhamento. Miguel, guerreiro do silêncio, passa agora entre os que estão esperando. Esperando cura, esperando restauração, esperando resposta. Ensina que a espera não é castigo, é construção. Que a demora não é ausência, é preparação. Que o que está sendo formado no oculto será revelado com propósito. E se alguém está sendo tentado a acelerar processos, intervém. Corta com tua espada toda decisão precipitada, toda escolha feita por medo, toda aliança sem direção. Que as ações não sejam reações, mas frutos da oração. Se há alguém vivendo provas no casamento, no ministério, nas finanças, na saúde, que receba agora discernimento. Que entenda onde está a raiz. Que aceite o processo. Que se recuse a desistir. Porque a provação não é para matar, é para revelar quem realmente somos. E quem somos em Deus não é frágil, não é raso, não é fácil de ser destruído. Somos forjados na adversidade. Somos preparados no anonimato. Somos lapidados nas lágrimas. Miguel, guarda também os relacionamentos durante a provação, porque quando as provas chegam, as palavras ficam mais afiadas, os ânimos mais sensíveis, o amor mais testado. Protege os vínculos. Protege os lares. Protege os casamentos, as amizades, os projetos em grupo. Que a provação não divida o que foi unido por propósito. Que a dor não gere separação. Que a luta não crie rupturas. E se alguém está vivendo um tempo onde tudo parece ter parado, onde nada flui, onde os céus parecem fechados, que receba agora o consolo que vem da verdade. Deus está trabalhando no silêncio, e São Miguel está guardando cada etapa dessa construção. Mesmo quando não se vê fruto, a raiz está crescendo. Mesmo quando não se vê saída, o céu já está movendo respostas. Se esta oração está te alcançando no meio da tua prova, escreva com fé nos comentários. Estou sendo moldado pelo fogo, guardado por São Miguel. Porque declarar isso é escolher permanecer. É dizer ao céu: eu não desisto, eu não recuo, eu não queimo à toa, eu estou sendo forjado. E não se esqueça, o tempo do fogo não é eterno, mas o que ele constrói em você, sim. Aguente mais um pouco, confie mais uma vez. Porque cada lágrima que você derrama agora será parte do testemunho que você contará depois. São Miguel Arcanjo, general da luz, caminha conosco para mais uma etapa. Porque quem sobrevive ao deserto e permanece fiel nas provações, chega a uma terra diferente. Ainda não é abundância completa. Ainda não é vitória manifesta. Mas já é um lugar seguro. Um lugar onde a alma respira com mais calma. Onde o coração aprende a ouvir com mais clareza. Onde os olhos veem além do imediato. Este é o tempo da preparação para a colheita. É o tempo da terra arada, do céu que já enviou chuva, mas do campo que ainda está em silêncio. Aqui, a fé não é mais desespero, é convicção. São Miguel, guardião do tempo certo, sela conosco esse novo ciclo. Porque é fácil confiar quando a vitória já chegou. Difícil é manter a fé firme quando tudo está quase. Quando a porta está entreaberta, mas ainda não se move. Quando a resposta está próxima, mas ainda não foi entregue. Quando o ambiente mudou, mas o fruto ainda não apareceu. Nessa fase tu te fazes ainda mais presente, não para guerrear contra ameaças externas, mas para guardar o amadurecimento interno.
porque há bênçãos que não são liberadas antes da maturidade. Há promessas que só se cumprem quando o coração está pronto para receber sem se perder. Miguel, defensor das raízes profundas, toca agora na alma que já não vive na escassez extrema, mas ainda sente o peso da espera. Porque muitos acham que este tempo seria mais fácil, mas ele exige mais vigilância, mais equilíbrio, mais discernimento. Aqui, as distrações tentam roubar o foco. As comparações tentam minar a identidade. Os atalhos surgem como soluções, mas escondem ciladas. Que tua espada, Miguel, trace limites claros. Que ela proteja o campo da distração. Que ela afaste toda semente estranha. Que ela garanta que o que foi plantado com lágrimas não seja arrancado por descuido. Esta é a fase onde se aprende a andar com sabedoria. Onde as decisões precisam ser estratégicas, não emocionais. Onde cada escolha tem peso. Por isso, vem com tua autoridade e vigia os caminhos. Mostra as rotas seguras. Confirma os passos certos. Que nenhuma decisão precipitada estrague a terra pronta. Que nenhuma voz estranha abafe o som da direção divina. Que cada passo seja dado com propósito. Porque quem está prestes a colher precisa saber exatamente o que está plantando com palavras, atitudes e intenções. Miguel, guarda os frutos antes mesmo que apareçam. Protege os começos que ainda não foram vistos. Visita os planos que estão sendo construídos em silêncio. Os projetos que ainda estão no papel. Os relacionamentos que estão sendo moldados com oração. Os sonhos que estão voltando a florescer. Guarda tudo o que ainda é semente, mas que já carrega destino. Porque nesta fase, muitos desistem não por falta, mas por excesso de ansiedade. Ensina-nos a respeitar o ritmo do céu, a confiar que o tempo da colheita não chega antes nem depois, mas no exato momento da maturação. Há pessoas ouvindo esta oração que já sentiram mudanças, já perceberam alívios, já testemunharam pequenas vitórias, mas ainda estão no quase. E o quase é uma encruzilhada espiritual. Pode se tornar descanso ou desistência. Pode virar impulso ou impaciência. Que tua espada, Miguel, nos empurre para o caminho da perseverança. Que o teu olhar flamejante nos lembre que este tempo exige constância. Não é hora de parar, é hora de alinhar o coração com o céu. Visita os lares onde já há sinais de colheita, mas ainda não há frutos visíveis. Onde a paz já se instalou, mas a resposta ainda não veio. Onde os relacionamentos estão sendo restaurados, mas as feridas ainda cicatrizam. Onde a provisão já começou a fluir, mas ainda não cobre tudo. Onde a mente está mais clara, mas o caminho ainda não está totalmente desenhado. Que tua presença fortaleça cada um a continuar. Porque mesmo sem ver tudo, já há muito sendo feito. E quem sabe esperar no tempo da quase colheita, verá uma colheita abundante. São Miguel, ergue tua espada contra todo espírito de desistência, contra todo pensamento de que não vai dar certo, contra toda tentativa do inimigo de fazer com que o campo seja abandonado antes do tempo. Que nenhuma mão solte o arado. Que nenhum coração se desvie do propósito. Que nenhuma alma troque a promessa por atalhos. Que o discernimento reine, que a paciência floresça, que a visão permaneça, e se alguém está vivendo a tensão entre o que já foi semeado e o que ainda não colheu, que receba agora um toque do céu, um sopro de encorajamento, uma palavra que reacende, uma presença que renova, porque a espera está sendo vista, a fidelidade está sendo contada, o tempo está sendo escrito com propósito. E a colheita, quando chegar, será tão abundante que justificará cada noite de lágrima, cada madrugada de oração, cada renúncia silenciosa feita com fé. Se essa oração está te sustentando no tempo da espera, declare com fé nos comentários: estou pronto para a colheita e São Miguel guarda meu campo. Porque palavras ditas com fé têm força de decreto, são sementes espirituais que atraem o mover de Deus. Fique comigo. A jornada ainda não terminou. E o que está sendo preparado agora
é maior do que você pode imaginar. O tempo da colheita está próximo, mas até lá, a maturidade precisa ser selada. E quem caminha com São Miguel não apenas colhe frutos, colhe destinos. São Miguel Arcanjo, sentinela dos céus, prossegue conosco, porque há uma batalha que nem sempre é contra o que já aconteceu, é contra o que ainda vai acontecer. Quando o céu anuncia uma colheita, quando a terra começa a vibrar com expectativa, o mundo espiritual se move. E nem todo movimento é benigno. Por isso, Miguel, tua presença agora é necessária não como mensageiro, mas como guardião. Guarda o que está a caminho. Guarda as promessas ainda não manifestas. Guarda as bênçãos que já têm endereço, mas que ainda não bateram a porta. Há pessoas ouvindo esta oração que não percebem o quão próximas estão de viver um milagre. Estão tão acostumadas a esperar que já perderam a percepção da aproximação. Estão tão treinadas na dor que quase não reconhecem mais os sinais da cura. Mas tu vês, tu sentes, tu sabes. E é por isso que vieste, Miguel, para impedir que o inimigo roube o fruto antes mesmo de ser colhido. Muitos pensam que o maior desafio está em semear, mas às vezes o maior risco está em colher. Porque quando a bênção se aproxima, o inimigo tenta confundir, acelerar, distrair, dividir. Ele sabe que uma colheita entregue no tempo certo pode restaurar famílias, abrir ministérios, romper ciclos antigos. Por isso, vem com tua espada e protege o campo. Que nada entre para contaminar a safra. Que nenhuma influência externa, nenhuma palavra amarga, nenhuma aliança imprudente destrua o que foi gerado com tanto sacrifício. São Miguel, guarda também os corações. Porque há pessoas que estão prestes a serem abençoadas, mas ainda estão emocionalmente vulneráveis. E o inimigo sabe disso. Ele tenta inserir dúvidas, plantar inseguranças, ressuscitar traumas. Ele sopra pensamentos como: você não merece, vai dar errado de novo, é bom demais para ser verdade. Corta, Miguel, essas mentiras. Que tua espada calhe essas vozes. Que o coração dos filhos de Deus esteja tão firme que nenhuma seta consiga perfurar. Este é um tempo sagrado. O tempo onde a terra já está pronta, mas o céu ainda está organizando o derramar. Onde a alma precisa aprender a não apenas receber, mas a sustentar. Porque colheitas exigem responsabilidade. O que está vindo não é só resposta, é propósito. Não é só abundância, é missão. Por isso, Miguel, prepara o interior antes que o exterior mude. Que a maturidade venha antes da manifestação. Que o discernimento esteja pronto antes da oportunidade chegar. Visita agora os lares onde o tempo da colheita já foi anunciado, mas a ansiedade está tentando atropelar o processo. Há filhos que já sabem o que Deus prometeu, mas estão tentando ajudar a promessa a acontecer. Miguel, guarda esse coração apressado. Ensina que o que vem de Deus não precisa ser forçado. Que quando é a hora certa, tudo flui com paz. E se houver qualquer distração tentando desviar os olhos do essencial, que tua presença traga foco novamente. Miguel, também toca nos relacionamentos, porque há conexões que florescem antes da colheita. Pessoas que aparecem como parte do propósito, ou como armadilhas. Dá discernimento, que cada laço seja analisado espiritualmente, que os olhos enxerguem além das aparências, que nenhuma influência estranha entre no campo, no momento mais vulnerável, que o cercado espiritual esteja fechado, e se houver alguma presença, projeto ou intenção que precise ser cortada, corta, mesmo que doa, mesmo que pareça perda, porque mais vale um campo limpo do que uma colheita contaminada. Há também aqueles que estão começando a ver o fruto, mas ainda duvidam que é real. Já começaram a viver o novo, mas carregam o medo antigo. Já ouviram a promessa, mas têm medo que o passado se repita. Miguel, liberta da síndrome do retrocesso. Que os filhos de Deus saibam, esta colheita é diferente. Não é como antes,
Não é para ser perdida, não é para durar pouco. É bênção com raiz, é vitória com alicerce, é avanço com direção. E se alguém está ouvindo esta oração e se perguntando: será que é para mim? Responde com teu silêncio que fala mais alto que 1000 palavras. Responde com um sinal no coração, com uma paz inexplicável, com uma lembrança de promessa, com uma sensação de renovo. Porque a colheita não é para os perfeitos, é para os perseverantes. Não é para os que nunca erraram, é para os que nunca desistiram. Se você sente que esta palavra foi para você, que está vivendo esse tempo onde a terra já está pronta, mas o céu ainda está fechando os últimos detalhes, declare com fé nos comentários: minha colheita está protegida por São Miguel Arcanjo. Essa declaração é um selo, é um decreto espiritual, e pode ser o que falta para ativar o mover que já está tão perto. Fique comigo, porque as próximas partes desta oração não são apenas palavras, são direção, escudo e combustível. O céu está em movimento. E o que está vindo é maior do que aquilo que você pediu. Mas para quem foi fiel no deserto, firme na prova e vigilante na espera, vem a honra de viver o cumprimento. São Miguel Arcanjo, guerreiro da fidelidade, estamos chegando ao tempo da colheita. O campo já mostra sinais. O que antes era invisível começa a nascer. O que era esperança, agora se torna realidade. Mas sabemos, Miguel, que este não é o fim da jornada. É apenas o início de uma nova fase. O tempo de cuidar do que Deus entregou. Porque muitos pedem a colheita, poucos estão prontos para o compromisso que ela exige. Há bênçãos que, se não forem bem administradas, viram peso. Há respostas que, sem preparo, se transformam em confusão. Por isso, Miguel, entra agora como protetor não apenas do campo, mas do fruto, do lar que está prosperando, da mente que está clareando, da saúde que está sendo restaurada, do coração que está se curando. Porque não queremos apenas receber, queremos sustentar. Há pessoas que estão começando a viver dias mais leves, as contas estão se organizando, os relacionamentos estão se harmonizando. O ambiente espiritual está mais limpo, mas é exatamente agora que o inimigo tenta se infiltrar de maneira sutil. Ele não vem mais com guerra aberta, vem com distrações, com excesso, com vaidade, com autossuficiência. Corta, Miguel, tudo que tenta desviar a glória de Deus. Que tua espada lembre a alma que o que foi conquistado veio do alto. Que nenhuma conquista se torne um altar ao ego. Que toda vitória seja devolvida como louvor. Miguel, guarda também os pequenos começos, porque a colheita às vezes vem em forma de oportunidade, de portas que se abrem aos poucos, e muitos, por não verem grandeza imediata, desprezam o processo. Ensina-nos a honrar o pouco que já chegou, a celebrar cada etapa, a valorizar cada avanço, porque o céu não libera tudo de uma vez, ele entrega porções que testam o coração. Toca também nos que estão vivendo a colheita, mas com medo de perdê-la, porque há pessoas que foram feridas por perdas anteriores, e agora que as bênçãos chegaram, sentem pavor de que tudo escorra pelos dedos. São Miguel, quebra esse ciclo, traz cura para o trauma do passado, que tua presença firme afaste o medo da repetição, que cada um saiba, o que é sustentado pela obediência, ninguém pode roubar. Miguel, defensor dos lares, entra nas casas onde a colheita começou em forma de reconciliação, onde famílias estão se reaproximando, onde o diálogo voltou, onde a mesa está sendo refeita. Guarda esses vínculos, que nenhuma mágoa antiga se levante, que nenhum orgulho escondido sabote esse novo começo, que cada gesto de perdão seja regado, que o amor cresça como fruto legítimo do céu. Há também colheitas silenciosas, que ninguém vê, mas que estão florescendo por dentro. A ansiedade está perdendo espaço, a mente está mais leve, a alma está encontrando direção.
São Miguel, sela esse processo, porque a cura interior é tão importante quanto qualquer bênção material. Toca no que está sendo restaurado na identidade, na autoimagem, na relação com o tempo. Que essa paz não seja passageira, que essa clareza não seja momentânea, que tua espada proteja até os pensamentos. E se alguém está vivendo a colheita, mas ainda não percebeu, abre os olhos, Miguel. Porque às vezes, a gente está tão acostumado com o caos que não reconhece o início do céu. Há quem esteja esperando um milagre em grande escala, mas Deus já começou pelos detalhes, pela leveza que voltou, pelo sono que melhorou, pela porta que se abriu discretamente, pela palavra que chegou no momento certo. Miguel, mostra que a colheita não grita, ela floresce. Protege também o ambiente ao redor da colheita, porque quando a bênção se manifesta, os olhares aumentam, as expectativas crescem, e nem todo mundo que se aproxima vem para somar. Dá discernimento. Que cada pessoa ao redor da colheita seja filtrada espiritualmente. Que o lar que está prosperando seja discreto na vitória, generoso na gratidão, sábio nas conexões. Que ninguém perca o foco. Que nenhuma voz externa ganhe mais peso do que a voz de Deus. Miguel, guerreiro da manutenção, sela a colheita com propósito. Porque não queremos bênçãos que nos distraiam, queremos frutos que nos alinhem. Não queremos apenas conforto, queremos direção. Que tudo o que for recebido seja devolvido em forma de serviço, de generosidade, de missão. Que cada talento florescido se torne ponte para curar outros. Que cada resposta recebida se transforme em consolo para quem ainda espera. Se você sente que está vivendo esse tempo da colheita, mesmo que discreta, mesmo que interna, declare com fé nos comentários: recebo minha colheita com propósito, e São Miguel guarda cada fruto. Essa frase é mais que um reconhecimento, é um pacto espiritual. É dizer ao céu: pode confiar em mim, não vou desperdiçar o que foi entregue. Fique comigo, ainda há mais. Porque a colheita é apenas uma estação, e o céu ainda tem muito a liberar. São Miguel continua de pé, espada erguida, pronto para o que virá. Porque quando a bênção chega, a vigilância não cessa, ela se intensifica. São Miguel Arcanjo, sentinela incansável, permanece conosco. Porque o inimigo não se aquieta quando a colheita chega. Ele observa de longe, ele espera brechas. Ele busca distrações. E por isso, Miguel, mesmo depois da resposta, precisamos de ti. Porque há bênçãos que só permanecem com vigilância. Há conquistas que só florescem se forem bem guardadas. Há vitórias que precisam ser protegidas com jejum, com oração, com discernimento. Tu que não dormes no espírito, caminha pela casa de quem ora agora. Toca nos ambientes onde a vitória já chegou, mas a alma ainda está vulnerável. Porque há corações que, depois de receberem o que tanto pediram, abaixaram a guarda. Já não oram com a mesma intensidade, já não vigiam com a mesma atenção, já não se ajoelham com a mesma fome. E é aí que o inimigo entra, não para derrubar de uma vez, mas para corroer aos poucos. Miguel, acende novamente o altar da vigilância, que a chama do propósito nunca se apague. Que a gratidão nunca se transforme em rotina. Que o fervor espiritual não seja momentâneo, mas permanente. Porque a presença de Deus não é algo que se visita, é algo que se cultiva. A bênção não é ponto final, é ponto de partida. Que os lares abençoados se tornem fortalezas espirituais. Que as promessas cumpridas sejam degraus para um novo nível de fé. Há casas que foram libertas, restauradas, organizadas, mas agora enfrentam um novo desafio: manter o que receberam. E essa é uma das maiores guerras espirituais. Porque manter exige maturidade, exige renúncia, exige humildade, exige constância. E muitos perdem a bênção não por falta de fé, mas por falta de continuidade. São Miguel,
Fortalece agora os braços espirituais, para que ninguém largue o arado, para que ninguém retroceda, para que ninguém se acomode. Miguel, guarda também os vínculos formados durante o processo, porque há amizades, casamentos, alianças e reconciliações que foram resposta de oração, mas agora estão sendo provados pelo tempo. Ensina a manter o que foi curado, a proteger o que foi restaurado, a valorizar o que voltou para as mãos. Porque o inimigo tenta implantar cansaço, dúvidas, ruídos. Mas tua presença dissipa todo o mal que tenta se esconder entre as entrelinhas da rotina. Visita agora as mentes que estão enfrentando novos ataques, não de escassez, mas de excesso. Excesso de responsabilidades, excesso de cobranças, excesso de vozes. Porque às vezes, a bênção vem acompanhada de pressão. Há quem esteja vivendo o cumprimento da promessa, mas se sentindo sufocado pelo peso dela. Miguel alivia esse fardo. Ensina que Deus não entrega algo para pesar, Ele entrega para expandir. Que cada pessoa entenda o ritmo certo de viver o novo. Que saiba quando parar, quando respirar, quando silenciar. Miguel, guerreiro do discernimento, toca também nos olhos espirituais. Porque depois da colheita muitos se distraem, começam a comparar sua caminhada com a dos outros, olham para a grama do vizinho, desejam colheitas diferentes, esquecendo do próprio campo. Corta, Miguel, essa semente de comparação, que cada um valorize o que recebeu, que cada coração se sinta completo no tempo certo, que ninguém queira pular etapas, que ninguém perca o sabor da própria vitória, tentando provar do que não lhe pertence. Há também aqueles que, após colher, se sentem vazios, porque idealizaram tanto o momento da resposta que se esqueceram de construir uma vida após ela. Pensaram que quando o milagre chegasse, tudo estaria resolvido. Mas agora enfrentam o desafio de recomeçar. Miguel, ensina a viver depois do milagre. Ensina que toda vitória é o início de uma nova jornada, que há mais a construir, mais a servir, mais a descobrir. E se alguém perdeu o ritmo espiritual depois da bênção, traz de volta, Miguel. Que tua espada desperte a alma, que a rotina de oração seja reativada, que o coração volte a queimar, porque não queremos apenas bênçãos esporádicas, queremos uma vida de presença constante. Um lar onde o céu não apenas visita, mas habita, onde cada dia seja vivenciado com consciência espiritual, onde cada conquista seja seguida de adoração. São Miguel também guarda os testemunhos, porque há histórias que precisam ser contadas. Há vitórias que foram caladas por medo, por vergonha ou por distração. Mas o testemunho é arma, é semente, é ponte. Que os que venceram falem, que inspirem outros, que levem esperança, que honrem o que receberam. Que suas palavras sejam sementes para multiplicar milagres. Se você está vivendo o tempo após a colheita e entende que ainda há uma guerra invisível para manter o que foi conquistado, escreva com fé nos comentários: minha vitória está protegida pela espada de São Miguel. Essa declaração não é apenas proteção, é posicionamento. É dizer ao céu: eu vigiarei, eu continuarei, eu cuidarei, e permaneça comigo. Ainda há mais, porque o propósito não termina na colheita, o propósito cresce. E São Miguel continua conosco, não apenas no deserto, mas em cada estação da alma. São Miguel Arcanjo, guardião da atmosfera espiritual, entra agora como quem pisa em terreno santo. Porque esta casa já não é apenas um endereço físico, é campo consagrado, é solo que recebeu sementes, suportou tempestades, floresceu frutos. Mas agora, Miguel, te pedimos algo ainda mais profundo, que este lugar se torne um solo fértil permanente. Que esta casa, que já foi palco de dor, desânimo e silêncio pesado, agora seja conhecida como território de paz e presença. Passa pelos cômodos com tua espada,
não para guerrear, mas para selar. Que cada ambiente desta casa seja marcado por equilíbrio. Que os quartos, onde antes moravam insônia e ansiedade, agora sejam recantos de descanso real. Que a sala, onde antes faltava comunhão, seja lugar de encontro, de conversa com propósito, de risos sinceros. Que a cozinha, onde antes se discutia por escassez, seja espaço de gratidão pelo pão que chegou. Que o banheiro seja símbolo de limpeza, não só física, mas emocional. E até os corredores, Miguel, que se tornem passagens onde a paz circula livremente. São Miguel, toca também nas rotinas, porque o inimigo muitas vezes não entra pelas tragédias, mas pelo cansaço. Elimina forças, ele rouba a paciência, ele instala a pressa. E quando a correria vira regra, a presença se perde. Miguel, ensina esta casa a desacelerar, a honrar o tempo, a cuidar do que realmente importa, que haja tempo para orar, tempo para descansar, tempo para estar junto, que a agenda não sufoque a alma, que a produtividade não destrua a paz. Há famílias que estão juntas no corpo, mas distantes no espírito. Pais e filhos que vivem sob o mesmo teto, mas não se olham nos olhos. Casais que dividem a mesma cama, mas não dividem mais os sonhos. Irmãos que aprenderam a conviver, mas esqueceram como conversar. Miguel, restaurador de alianças, toca nesses vínculos agora. Onde houver frieza, aquece. Onde houver mágoa, cura. Onde houver distância emocional, aproxima. Que a comunicação seja restaurada. Que o silêncio não seja mais ausência, mas presença consciente. Miguel, visita também os pequenos gestos do dia a dia. Porque o céu se instala nos detalhes, está no jeito como se serve o café, no tom com que se dá um bom dia, na forma de corrigir, no cuidado com as palavras, nos abraços que curam sem pedir explicação. Que esta casa viva com mais intenção. Que cada morador entenda, não estamos apenas passando tempo aqui, estamos construindo eternidade. Toca nos móveis, nos objetos, nas memórias. Há sofás que testemunharam brigas, mesas que viram lágrimas, travesseiros que guardam segredos e cansaços. Que tudo isso seja ressignificado. Que os móveis deixem de contar histórias de dor e passem a carregar registros de cura. Que cada canto seja redimido, que o passado não defina mais o ambiente, que a casa seja um altar, não só quando se ora em voz alta, mas quando se vive em paz constante. Miguel, guarda também os aparelhos desta casa, as telas, os celulares, as TVs, porque muitas vezes é por ali que entra o que desequilibra. Que cada conteúdo seja filtrado, que os olhos e ouvidos desta casa sejam sensíveis ao que alimentam. Que o entretenimento não seja fuga, mas equilíbrio, que as redes não sejam prisão, mas ferramenta de conexão com propósito. Se há crianças nesta casa, guarda seus olhares. Se há jovens, protege seus pensamentos. Se há adultos, dá discernimento sobre o que se consome. Que nada tire a leveza do que está sendo construído. Visita também as conversas. Miguel, guerreiro das palavras, protege os diálogos. Que não haja mais palavras lançadas com raiva. Que não se repitam frases que ferem, que afastam, que congelam o ambiente. Que a escuta seja restaurada. Que a vulnerabilidade seja bem-vinda. Que o me desculpa volte a ser dito com sinceridade. Que o eu te amo não precise de ocasiões especiais para ser pronunciado. Que o amor seja ativo. Que o respeito seja regra. Que o lar seja chão firme, não campo de guerra. Se alguém nesta casa ainda se sente deslocado, calado, invisível, traz à luz esse coração. Que cada pessoa entenda: você é parte disso. Você é importante. Você pertence. Que ninguém mais se sinta apenas hóspede em sua própria casa. Que todos ocupem seus lugares com amor, com liberdade, com honra. Miguel, sela essa identidade familiar.
Que o ambiente seja tão cheio de verdade que as máscaras caiam, que os pesos sejam compartilhados, que as lágrimas não precisem mais ser escondidas. E se alguém estiver orando agora por um lar restaurado, por uma família reerguida, por uma rotina mais leve, escreva com fé nos comentários: minha casa é solo fértil para a paz, guardada por São Miguel Arcanjo. Porque essa frase é mais do que uma esperança. É um decreto, uma escolha, um convite ao céu para habitar não só nos momentos de oração, mas em cada segundo da convivência. Fique comigo. Ainda há caminhos a percorrer, porque o verdadeiro milagre não é ver o céu tocar a terra uma vez. É aprender a viver todos os dias debaixo dessa mesma presença. E com São Miguel em vigília, isso é possível. São Miguel Arcanjo, guerreiro incansável, entra agora não apenas pela porta da casa, mas pela porta da alma. Porque há guerras que não se travam em lugares visíveis. Elas acontecem em pensamentos silenciosos, em emoções reprimidas, em vozes internas que não param de gritar. E mesmo depois da colheita, mesmo depois da paz no ambiente, há batalhas que continuam dentro do coração. Por isso, Miguel, entra nesse território invisível com tua espada de luz. Guarda a mente de quem ora agora, porque a mente é campo sagrado e também campo de guerra. Há pensamentos que não param, ideias que se repetem como espirais de confusão. Há lembranças que ainda doem, há medos que tentam tomar forma. Há acusações internas que desestabilizam a identidade. São Miguel, defensor da verdade, corta agora os pensamentos de culpa, de inadequação, de autossabotagem. Que tua espada silencie as mentiras que o inimigo tentou semear. Muitas pessoas vivem hoje livres por fora, mas presas por dentro. Carregam pesos que não são mais reais, mas ainda parecem vivos. Se sentem em dívida com o passado. Carregam frases antigas como feridas abertas. Você nunca vai conseguir. Você não é suficiente. Você sempre estraga tudo. São Miguel, corta essas correntes. Que essas vozes sejam caladas. Que cada pensamento seja filtrado pela verdade de Deus. Você é amado. Você é escolhido. Você é capaz. Você foi restaurado. Miguel, entra também nas emoções que foram esquecidas, nas mágoas não resolvidas, nos traumas que foram apenas empurrados para dentro. Há corações que ainda sangram em silêncio, que se acostumaram com a dor, que já nem pedem mais cura, apenas sobrevivem. Mas tua presença não permite sobrevivência, ela ativa vida abundante. Que tu passes agora com tua luz onde a sombra ainda tenta se esconder. Toca na criança interior que foi rejeitada, no adolescente que foi comparado, no adulto que precisou fingir força. Que cada parte da alma receba agora libertação. Há pessoas que já não choram mais, não por cura, mas por bloqueio, que endureceram por dentro para não sentirem mais. Mas junto contigo, Miguel, nós declaramos: não é preciso endurecer para suportar. É possível ser forte sem deixar de ser sensível. É possível ter cicatrizes e ainda assim sentir. Toca nessa alma agora, que as lágrimas voltem, não de tristeza, mas de alívio. Que o coração volte a respirar. Que o interior desta casa, o ser, seja restaurado. Visita também as áreas onde a identidade foi distorcida. Há pessoas que foram moldadas pelas exigências dos outros, que passaram a vida tentando agradar, que esqueceram quem são para caber em lugares que não foram feitos para elas. São Miguel, corta essas amarras, que cada um volte à sua forma original. Filho amado de Deus, que ninguém viva tentando provar valor, que ninguém se desgaste buscando aceitação. Que a identidade seja restaurada de dentro para fora. Miguel, toca também nos desejos, porque há vontades que parecem inofensivas, mas estão contaminadas. Há impulsos que escondem carência. Há escolhas que nascem do medo, não da fé.
Que tua espada vá até o mais profundo e revele as intenções. Que o que está desalinhado seja corrigido. Que o que está distorcido seja reconfigurado. Porque a verdadeira transformação começa no invisível. E tu foste enviado para guardar esse campo silencioso, onde as decisões mais importantes são feitas. E se alguém sente que perdeu o controle de si mesmo, da mente, das reações, da vontade, que receba agora domínio próprio, que receba autoconsciência, que receba equilíbrio. Que tua espada, Miguel, trace um círculo de proteção ao redor da alma. Que a luz do céu ilumine tudo o que estava em confusão. Que pensamentos encontrem repouso. Que sentimentos encontrem direção. Que a alma encontre abrigo. Se você está orando por equilíbrio interior, por cura emocional, por clareza de pensamentos e leveza de alma, escreva com fé nos comentários. Minha mente e meu coração estão sendo guardados por São Miguel Arcanjo. Porque essa frase é uma chave. Ela ativa o mover onde só você sabe que está precisando de intervenção divina. Permaneça comigo. Ainda há mais. Porque quando o interior é curado, todo o resto se alinha. E quando a alma está em paz, até o mundo lá fora parece menos pesado. São Miguel está guardando o que ninguém vê, mas que comanda tudo o que se vê. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, agora que passamos pelas fases da escassez, da provação e da colheita, te pedimos algo maior do que uma vitória isolada. Te pedimos direção, porque não queremos viver apenas de conquistas, queremos viver de propósito. A verdadeira plenitude não está em receber algo do céu, mas em andar com o céu todos os dias. E é por isso que clamamos: Miguel, fica conosco. Tu foste enviado não apenas como guerreiro do momento, mas como guardião permanente. E agora, com a casa limpa, a alma curada, os frutos florescendo, queremos fazer desse lugar e dessa vida um altar constante. Um território onde o céu não apenas visita, mas habita. Um campo onde a semente não apenas germina, mas frutifica de forma contínua. Um lar onde a oração não seja um recurso emergencial, mas a atmosfera diária. Miguel, revela agora os próximos passos. Porque há pessoas que foram restauradas por dentro, mas ainda estão paradas por fora. Receberam a cura, mas não sabem para onde ir. Venceram a crise, mas perderam a direção. Mostra, Miguel, com tua espada erguida, o caminho certo. Que as portas erradas se fechem com firmeza. Que as portas certas se abram com paz. Que as oportunidades venham acompanhadas de confirmação espiritual. Que os relacionamentos tragam sentido, não distração. Que cada nova fase seja alinhada com o plano divino. Visita agora os dons adormecidos, porque há talentos nesta casa que foram silenciados pela dor. Pessoas que pararam de cantar, de escrever, de criar, de servir, porque foram feridas, desvalorizadas ou desacreditadas. Mas hoje, Miguel, com tua presença firme, reativa os chamados. Que ninguém mais esconda sua luz. Que ninguém viva à sombra do medo. Que cada talento seja ativado. Que cada dom encontre espaço. Que cada visão seja estruturada. Porque colheita sem propósito vira acúmulo, mas colheita com missão gera legado. Miguel também visita os que estão cansados. Porque há quem tenha vencido, mas esteja exausto. Gente que não teve tempo de respirar entre uma guerra e outra. Que não aprendeu a descansar em Deus. Ensina que descansar não é parar de lutar, é mudar a forma de lutar. Ensina que a fé não é frenética, é firme. Que o mover do céu não é agitado, é constante. Toca nos que precisam aprender a viver com leveza mesmo carregando grandes responsabilidades. Que cada passo seja firme, mas também cheio de graça. Toca nos que foram chamados para liderar. Pais, mães, empresários, professores, pastores, líderes, mentores. Gente que tem influência, mas às vezes carrega o peso do invisível. Que tua espada os lembre que eles não estão sozinhos.
que há um exército espiritual ao redor deles, que o céu sustenta os que sustentam outros, que nenhuma liderança que vem de Deus será desfeita por cansaço, crítica ou desânimo. Fortalece os braços, clareia a mente, renova o propósito. E se há alguém ouvindo esta oração que se sentia sem chamado, sem vocação, sem missão, revela, Miguel. Sopra clareza sobre essa alma. Mostra que o simples também é sagrado, que cuidar da casa é ministério, que educar filhos é profético, que atender com gentileza é evangelismo, que ouvir com atenção é um ato de cura, que ser presença no lugar certo pode ser o maior chamado, que ninguém viva achando que nasceu sem função, que cada um entenda: eu fui criado com propósito. Miguel, guerreiro do Eterno, sela agora essa nova fase. Que esta vida não volte ao comum, que esta casa não volte ao que era antes, que os dias não sejam apenas sobrevivência, mas construção de um legado. Que cada oração feita até aqui não se perca no tempo, mas continue ecoando como fundação espiritual. Que tudo o que começou nesta jornada seja sustentado pela presença contínua do céu. Se você sente que essa oração reacendeu sua missão, clareou seu caminho ou ativou algo dentro de você, escreva com fé nos comentários: fui restaurado com propósito e caminho com São Miguel Arcanjo. Essa frase não é só conclusão, é um novo começo, um marco espiritual, um pacto com o céu. E fique comigo para a última parte, porque ainda há um selo a ser colocado, e São Miguel ainda tem um último movimento para completar nesta jornada de luz. São Miguel Arcanjo, príncipe do céu, guerreiro da fidelidade, defensor dos filhos de Deus. Agora que esta jornada espiritual chega ao fim, colocamos diante de ti tudo o que foi vivido. Cada clamor feito, cada pensamento restaurado, cada cômodo selado, cada coração tocado. E te pedimos: sela tudo com tua espada. Que não haja espaço para retrocessos, que nenhuma semente do céu seja roubada, que nenhum fruto amadurecido se perca, que tudo permaneça. Passa novamente, Miguel, por esta casa, mas agora não com urgência de guerra, e sim com solenidade de vigília. Caminha entre os quartos, os pensamentos, as intenções, guarda os vínculos, sela os sonhos, protege os planos. Que o ar desta casa continue leve, que a mente continue alinhada, que o ambiente continue sagrado. Que esta presença que agora se sente não seja momentânea, seja permanente. Muitos chegaram até aqui com peso, dor, dúvidas, e agora talvez não saibam explicar o que aconteceu, mas algo mudou. Algo se realinhou por dentro. Algo foi tocado que nem palavras conseguem alcançar. São Miguel, faz com que essa mudança se torne visível. Que as próximas horas, dias e semanas desta casa sejam evidência do que foi liberado aqui. Que o testemunho nasça naturalmente. Que os frutos falem por si. Miguel, guerreiro de luz, sela também os ouvidos espirituais. Porque mesmo depois da oração, outras vozes virão. A crítica, a dúvida, a distração. Mas que os ouvidos de quem orou agora estejam sensíveis apenas à voz do céu. Que nenhuma palavra contrária encontre espaço. Que nenhuma comparação enfraqueça a convicção. Que nenhuma dúvida apague o fogo que foi reacendido. E se em algum momento o ambiente parecer voltar a pesar, que o coração se lembre: não é preciso esperar por outra oração. A presença permanece. A autoridade continua. O céu não depende de uma tela, ele habita em quem crê. Que cada morador desta casa saiba que tem autoridade para declarar: aqui, Deus habita. Aqui, São Miguel guarda. Aqui, o céu tem endereço. Se esta oração tocou sua casa, sua mente ou seu espírito, escreva com fé nos comentários: minha casa foi selada por São Miguel Arcanjo e está sob a guarda do céu. Porque sua declaração não é apenas um comentário, é um registro profético. Um selo no mundo espiritual, um eco da fé.
E se puder, compartilhe esta oração com alguém. Talvez outra casa precise do mesmo toque que a sua recebeu agora. Talvez outro coração esteja esperando por um mover. E você será o canal. Espalhe essa luz. E se você deseja continuar vivendo debaixo dessa cobertura espiritual, com orações profundas como esta, inscreva-se no canal Oração a Deus. É aqui que a fé encontra voz, a presença encontra casa e o céu encontra espaço. E se desejar fortalecer ainda mais essa missão, torne-se membro do canal. Cada gesto seu ajuda esta luz a alcançar novos lares, novas vidas, novos destinos. Porque você não apenas ouviu uma oração, você fez parte de um mover. Um momento em que o céu tocou o chão, dentro da sua casa, dentro da sua alma. E que, a partir de hoje, você viva com essa convicção. Não estou só. Não estou vulnerável. Não estou perdido. Sou guardado. Sou chamado. Sou selado. E que toda vez que você sentir o ambiente mudar, toda vez que o coração pesar, toda vez que a dúvida tentar entrar, você diga em voz firme: São Miguel Arcanjo, guarda esta casa, guarda esta mente, guarda esta vida, porque aqui o céu tem morada. Amém.